é permitido criar répteis, né? Como pets no Brasil? Sim, nós temos legislação para isso. Lembrando que animais peçonhentos não podem. Os peçonhentos seriam as cobras. Não, nem toda cobra é peçonhenta. Então, porque Todo mundo pensa. é isso que eu queria entrar nesse detalhe com você. Vamos seguir com as cobras. Vamos. Porque depois a gente vai pros outros. Porque répteis a gente entra numa categoria, não é? O répteis é um grupo Sim. de animais que aí dentro do grupo dos répteis nós temos cobras, lagartos, tartarugas, temos as anfisbenas que a gente chama de cobra cega, cobra de duas cabeças, né? Sim. É um bicho que vive enterrado. Tem os jacarés, crocodilos, gaviais, né? E tem outro grupo que é os inconcéfalos, que vivem lá na Nova Zelândia. Sabe aquele desenho Léo da Netflix? Sim. Aquele lagarto, todo mundo pensa que é uma iguana, na verdade é uma tuatara. É um grupo que parece um lagarto, mas é uma ordem de répteis que é paralela. Então temos cobras, lagartos e as cobras de duas cabeças, os jacarés, as tartarugas e as tuataras. Essa daí. Essa daí. É um bicho muito rústico, ameaçadíssimo de extinção. Ele é o Léo lá do desenho, né? Ele é o desenho. É um bicho que não dá pra ter pet, como o pessoal pensa, por causa do desenho. Né? Não é legalizado. É um bicho que tá ameaçado de extinção, porque é um bicho que demora muito tempo pra maturar, pra reproduzir. Então, isso é uma desvantagem pra ele, né? Mas é um bicho, assim, pré-histórico, assim, é bem antigo, bem rústico. Ele tá em quais países, você sabe? Brasil... Ele é da Nova Zelândia, Nova Zelândia. de lá. Eu pude ver um desse na Austrália, quando eu morei lá um tempo, num zoológico. Eu fui em alguns, eu acho que era no Torangazu, se eu não me engano, eu vi ele lá. É um bicho bem bonito. Mas aqui no Brasil não tem, no zoológico, não tem nenhum aí, né? Não trouxeram não, né? Não tem. Que eu conheça, não. Só na Austrália. A Austrália tem muitos bichos assim, né? Porque ela é uma ilha, né? Sim. E aí, quando você tem desculpa, lá é um lugar muito isolado e tem várias ilhas, né? Naquela região. Então, quando você tem um lugar muito isolado, digamos que as espécies não se disseminaram ali ao redor do mundo, né? Então fica aquelas características, aquela genética ali para aquela região, né? Quanto mais tiver uma ilha, mais animal endêmico daquele lugar vai ter, assim, sabe? Entendi. O que você falou aí, na questão na ilha ali, na Austrália, qual é o risco de trazer um animal desse para outro país? Porque a gente sabe que tem essa questão do risco, né? Sim. Da questão do meio ambiente, da adaptação. Cara, muito simples. A Austrália está sofrendo hoje com os gatos domésticos. Então, qual o grande problema? Animal exótico, né? Animal que não pertence àquele lugar, àquela fauna, àquela região, ele pode, não quer dizer que ele vá, ele pode se tornar um animal invasor, um bioinvasor. O que quer dizer? Ele pode se espalhar na natureza, não ter um predador natural, a ponto de acabar com a fauna local, exterminar alguma espécie. Então, por exemplo, a gente está sofrendo hoje muito com gato, né? Aqui no Brasil, não só no Brasil, no mundo inteiro, gatos domésticos serem predadores, ainda não são 100% domesticados, eles matam, assim... Na Nature tem um estudo que fala que só de aves por ano nos Estados Unidos são 4 bilhões de aves. Fora répteis e mamíferos, né? Outro exemplo nos Estados Unidos também que a gente tem são as Piton reticulatus, que num furacão lá, num criatório, perdeu ali foi destruído, e aí as Pitons se soltaram pelo Everglades, né? Daquela região, e elas, por ficarem enormes, 7 metros, 6 metros, não tem predadores, então elas estão comendo os próprios crocodilos lá, né? Então são animais que não tem predador. Lá o pessoal te paga por metro. Você pode caçar a cobra lá nos Estados Unidos, e aí você recebe um dinheiro por metro quando você caça e captura ela. Então, o que você falou no contexto geral é, tipo, muito cuidado, tem que saber, porque senão você gera um desequilíbrio ambiental no mundo, né? Você tá falando de vários países aí. Exato. Por exemplo, quer saber um animal que é exótico? Calopsita. Né? Calopsita é um animal que é exótico,
mas a gente cria já há muitos anos e quantas pessoas não perderam já a calopsita, né? Sim. Você até encontra calopsita ou aquele periquito australiano também, né? Que é exótico. E eles não causaram um problema, né? Hoje, até onde eu sei, não tem um problema de extermínio de alguma espécie porque eles estão nesse ambiente, né? Mas, lógico, sempre temos que tomar cuidado. Se você vai ter um animal exótico, um pet, tentar criar barreiras de, tipo, castração, alguma forma, para que não corra risco dele ir para a natureza e lá ele se torne uma praga, né? Tá. Então, seguindo aqui o que a gente falou da questão dos répteis, né? Como pets no Brasil. Então, a cobra tem uma classificação de cobras que você pode criar como pets. Sim. A sucuri, não. A verde, que é aquela que fica grandona, não. Mas Coral. você tem a sucuri, por exemplo, a amarela, ou que ela fica menor, essa você pode ter. Tipo, E a coral? a coral verdadeira, aquela que tem a peçonha, você não pode ter porque ela tem peçonha, né? É um animal que tem o veneno. Animais que têm veneno, não. Não, né? Então então a coral, a naja, a cascavel, a jararaca, esses animais não são autorizados por lei no Brasil a você ter como pet, né? Tem países que sim, que autorizam. Você pode ter lá uns bichos que nem antídoto tem pra peçonha. E os caras, tipo, fazem a retirada dos venenos lá fora? Ou criam com veneno e tudo as peçonhas? Cara, depende. Lá fora, assim, pra você ter, nos Estados Unidos, uma cobra peçonhenta, você tem tipo de uma carteirinha, onde você vai fazer estágio em lugar que tem a criação de répteis. Você vai ter horas de estágio com peçonhentos, para você poder ter essa autorização para ter esse animal peçonhento. E aí, algumas pessoas criam as cobras com peçonha mesmo. Eu acho bem perigoso, não recomendo. Alguns fazem até aquele free handling, pega na mão, sem nada. Doideira, cara. Pega as najas, tá ligado? Inclusive, aquele caso que teve no Brasil em 2021, 22, um estudante de veterinária que tomou picada daquela naja de caotia. Que ele criava em casa ali, foi pegar e... Ele foi fazer um free handling, que é pegar na mão sem nada, e tomou a picada. E aí o que salvou ele foi o pessoal do Butantan que tinha alguns soros, porque eles tinham um indivíduo lá no Butantan, então eles precisam ter o soro. E aí chegou também depois, acho que dos Estados Unidos, mais soro, não sei se chegou pra ele ou se chegou pro Butantan. Então tem gente que cria, faz free handling, tem gente que faz cirurgia para remover a glândula, né? Então não sei se isso é permitido lá fora ou não, mas eu sei que tem gente que faz. Mas resumindo, cara, o que é importante é que aqui no Brasil você não pode ter nenhum animal peçonhento, né? Que vai ter um risco de peçonha pro ser humano, né? Existe até, por exemplo, hoje liberação de aranhas caranguejeiras. São aquelas aranhas peludinhas, sabe? Sim, sim. Todas têm peçonha, mas nem todas têm uma peçonha ativa pro ser humano. Então, hoje você tem autorização para ter esse animal. Então, mesmo tendo aquela peçonha que ela usa para comer ali a barata, né, um inseto que ela vai comer, ela não tem nenhum problema que pode causar problema pra gente. Legal. E essa questão, quais são os critérios para ter esse animal e de formas legais? Legal. O passo a passo. O cara fala, eu quero ter essa cobra que não é peçonha ou quero ter esse largato, enfim. Então hoje, assim, você pode comprar, você em si não precisa de uma autorização, não precisa tirar uma certificação, nada no IBAMA, igual o pessoal pensa. Você só tem que comprar de um lugar que tenha as autorizações. Então quem vai se preocupar com as autorizações e estar legalizado dentro da lei é o criatório. Então o criatório vai tirar todas as certificações, ele vai receber as matrizes ali do IBAMA, do argumental, de uns CETAS, né? E lá ele vai reproduzir. Aqueles filhotes que ele reproduzir, aí ele vai poder vender para você como pet, né? Então nenhum animal é retirado da natureza, você não precisa de autorização, quem precisa ter autorização é o criatório. Então o criatório ele vai ter esse documento aí, Cadastro Técnico Federal Certificado de Regularidade. Isso é uma CTF, né? Tá.
esse é um caso que você tem no IBAMA. Como que funciona hoje? Existe uma legislação chamada, que é a LC 140, Tá. que é uma lei complementar, que fala o seguinte, ó, o IBAMA hoje não vai gerenciar mais os criatórios nos estados. Cada estado vai montar sua legislação de fauna. Então, alguns estados, o órgão ambiental resolveu que não queremos trabalhar com criatórios. Outros estados, vamos trabalhar com criatório, mas a gente só quer trabalhar com animal silvestre, só nativo da fauna brasileira. Tem um outro criatório agora que só trabalham com animais, eles são lá da Amazônia, só animais amazônicos. E tem criatórios que podem silvestres e exóticos. Então, por exemplo, hoje, Alagoas e Paraná, eles permitem que você tenha um criatório que reproduza espécies brasileiras e espécies de outro país. E lá eles têm a restrição de a Piton reticulatus, essa que fica gigante, que causou invasão lá nos Estados Unidos. Sim. Eles proíbem lá, por exemplo, animais peçonhentos, que tem algum risco, né, de picar e dar problema, de interesse médico. Eles não autorizam, por exemplo, uma espécie que chama-se corn snake, né? Então, que pode correr risco de ser um animal invasor, né? Porque nem todo exótico pode causar invasão. Então, por exemplo, um leopardo gecko, um dragão barbado, que são dois lagartos de deserto, aqui no Brasil não corre risco de se tornar um invasor. Porque o ambiente que, se eles fugirem para a natureza, eles não vão ter um êxito gigante de reproduzir em massa e se tornar invasor, entendeu? Mas tem outras cobras e lagartos que poderiam, né? Então, Tem que ter esse controle, então. eles têm alguns controles de algumas espécies aí que eles não permitem em alguns estados, né? Então, por exemplo, o Rio de Janeiro hoje, ele falou o seguinte, ó, quer abrir um criatório aqui no Rio? Pode, só que só vai criar espécies brasileiras. Por quê? O Rio tem uma mata diversa. Se você pega a espécie exótica e alguma foge lá, tem um risco muito grande de se tornar um invasor lá. Então, eles não querem lidar com isso, então eles só permitem espécies brasileiras.